Fala galera, Bruno da Stock Car 96, começando a nossa segunda aula da semana da jornada Detailer de higienização de motor. Conforme prometido, essa aula é sobre higienização de motor a seco. Hoje, na live, vocês vão ver um pouco sobre higienização de motor a seco. A gente vai utilizar o APC. Um APC comum, que a gente está acostumado a usar, por exemplo, numa limpeza interna do carro, e um APC multiuso mais pesado, tá? Um APC multiuso mais pesado. Por exemplo, vai ter alguns produtos aqui que eu vou falar para vocês, tá? Nessa aula que a gente vai usar para fazer a limpeza desse motor na live das 20 horas de hoje. Então não perca essa live. Se você está assistindo esse vídeo e quer aprender na prática higienizar com o APC, porque de repente é um produto que você tem com mais facilidade, e é um produto que você consegue usar em diversos usos, talvez o custo-benefício seja melhor. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Só tô dando uma palhazinha do que a gente vai falar. Quero falar bastante para vocês da higienização a seco. Vou mostrar esse motor aqui, vou fazer alguns procedimentos neles básicos e a gente vai focar também em cuidados, tá, galera? Tanto para você fazer a higienização do motor a seco, quanto para você fazer a higienização do motor utilizando água, tá? Aqueles 10 passos que vocês viram nas lives, que você precisa ter para começar a higienização do motor. Passos no qual vocês também têm o PDF com a descrição de cada passo e um pouquinho sobre cada passo que eu falei para vocês. Então vocês têm esses passos em mãos. Você tem a aula 1, que tem basicamente todo o conceito que você precisa entender. E agora a gente vai falar um pouco dos cuidados para você higienizar o motor, que você sempre precisa ter para higienizar, seja seco ou seja com água, tá? Então você tem esse bônus que eu quero deixar com vocês. Essa aula, ela vai ficar gravada para vocês até o dia 17 de julho. Depois desse dia, somente para quem for aluno do treinamento completo, tá? Então é isso aqui, eu trouxe para vocês alguns produtos que a gente utiliza, ou digamos assim, produtos básicos que vocês precisam para começar a fazer uma higienização a seco. Então, caneta e papel na mão, se prepara para anotar o que você precisa para começar a fazer uma higienização de motor a seco. E eu tô aqui nessa aula, para você sair dessa aula aqui, depois que você assistir essa aula, você vai saber como higienizar motor a seco, passo a passo, no início ao fim, tanto na parte de produto, acessório, os métodos que você tem que usar na higienização de motor, até porque, ó, detalhe, eu tô com Etios aqui, com o motor do Etios, e eu tô com a Toyota SW4. Vocês devem ter visto ela aí na primeira live, tá? Eu ainda estou com ela aqui e eu gravei uma aula à parte para jogar, né, nessa aula gravada para vocês, só que como eu estou com 2 Toyotas aqui, eu quis fazer esse vídeo para demonstrar cuidados que a gente tem que ter com o carro. 2 motores diferentes, um motor que é 4x4, tem muito mais completo, e um carro mais novo, que é um pouco menos completo do que o Toyota SW4. Tá? Então eu vou mostrar aqui, a gente vai dar essa introdução, depois eu vou mostrar o motor da SW4 para vocês e alguns cuidados especiais que vocês têm que ter. Esses cuidados são muito importantes. Tudo isso que eu falei até aqui agora, né, toda essa abobrinha toda que eu falei para vocês aqui, nós vamos começar efetivamente a falar. Beleza? Então eu espero que vocês gostem dessa aula, que ela sirva para vocês e não perca a live de hoje. De novo, às 20 horas, a live de 8 de julho às 20 horas, ela vai servir demais. Ela vai ajudar muito, principalmente você que tem insegurança em higienizar motor com água, quer dar um up no seu negócio ou quer começar a ganhar um dinheiro extra. Tá? Na live eu vou falar bastante sobre isso. Ganhar dinheiro extra com higienização de motor. E eu vou ensinar vocês a vender esse serviço também. Então não perde essa live. A live não fica gravada. Essa até o dia 17 de julho. E a live ela não fica gravada. Vamos começar então efetivamente falar um pouquinho desse universo de higienização a seco. Todas as vezes que nós vamos higienizar o motor, nós temos que lembrar daqueles cuidados que a gente falou na primeira aula. A aula está gravada para vocês. O motor ele não pode estar quente. É necessário a gente fazer um isolamento, claro, sigam aqueles 10 passos, assistam a primeira aula que vocês vão conseguir já entender isso que a gente já falou, para mim não repetir de novo aqui, não ficar uma aula extensa, ficar falando a mesma coisa que eu falei lá atrás. Mas uma coisa que eu quero frisar com vocês aqui, e que muita gente esquece de falar para vocês, é a iluminação. Falei na live ontem, tô aqui falando de novo. Iluminação. Se você olhar o motor, de repente só com a iluminação ambiente que está aqui, no local fechado, você vai olhar o motor tá limpo. Lá no fundo, o motor às vezes está sujo, você tem uma sujeira ali que você não está enxergando. Quando você joga uma luz que foca aquela sujeira ali, você vai ver
que o motor ele realmente está sujo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidamente. Ó, olha esse ângulo aqui, galera, ó. Olha a diferença sem iluminação e com iluminação, ó. Olha isso. Olha a quantidade de coisas que eu enxergo a mais, ó. Então veja, uma coisa simples, uma coisa bem simples. Uma coisa bem simples que é a iluminação, a gente consegue alcançar um detalhamento melhor. Não precisa ser essa lâmpada em específico, mas alguma iluminação, pode ser aquelas lâmpadas tubular, você coloca por cima aqui, que ilumine para você alcançar um detalhamento melhor. Sabe por que eu estou falando da iluminação para começar a higienização de motor a seco? Porque veja bem, quando a gente está fazendo uma higienização com água, que a gente pode entrar com produto em abundância, porque a gente vai ter um enxágue, e um enxágue mais potente, digamos assim, áreas como lá atrás do motor, ali por baixo, que estão sujas, que às vezes com a mão no detalhamento a gente não alcança, a hora que a gente joga esse produto lá, ele vai agir, a gente entra com água, ele vai conseguir eliminar. A higienização de motor a seco, às vezes a gente não consegue eliminar essa sujeira 100%. Bruno, então se eu fizer uma higienização de motor a seco, ela não vai ser boa quanto uma higienização de motor com água? Talvez essa é uma pergunta que você esteja se fazendo. Em partes, sim, a higienização de motor com água, ela tende a ser mais eficiente, tá? Ela tende a ser mais eficiente em partes. Não que isso seja a verdade acima de tudo, tá? Mas depende da situação, do nível de sujidade. O que eu indico para os meus clientes aqui, por exemplo, para vocês entenderem também, o nível de sujidade do motor vai ditar sim o tipo de limpeza. Se você tem um motor com muita terra incrustada, graxa, pesado ali, se você fizer uma higienização a seco, uma que você vai demorar muito tempo. Você vai gastar muita microfibra, você vai gastar o produto, trabalho, mão de obra, você vai ter que cobrar muito caro para fazer uma higienização a seco. Logicamente, né, se o cliente for um cliente muito inseguro, não quiser fazer uma higienização de água mesmo de jeito nenhum, você oferece, mas você vai ter que jogar o valor lá em cima por conta da mão de obra que aquele serviço vai dar. Então, muitas das vezes, você precisa entrar com água na sujidade do motor. Sem contar que somente com a higienização a seco, talvez você não alcance áreas que o produto que você consegue aplicar em abundância, tá? O produto que você consegue aplicar em abundância na higienização com água e o enxágue que você consegue oferecer, ele já vai tirar a sujeira. Ó, para fechar, a higienização com água, a gente, por exemplo, vai pegar a Snow Fan e vai espalhar o produto aqui. Porque a gente isolou tudo certinho, a gente vai fazer a higienização. Vocês vão ver isso na aula do dia 12 de julho, na live do dia 12 de julho. Então, ele vai agir praticamente por completo no motor. Quando você entra a seco, você vai pegando parte por parte. Eu posso até borrifar o produto em todas as áreas aqui, só que vai ter área que eu não vou conseguir detalhar. E talvez esse APC, talvez esse produto de limpeza de motor não seja tão eficiente quanto um produto propriamente voltado para a higienização do motor com água, tá? Para a higienização do motor, por exemplo, com uma sujidade pesada. Um produto ácido, extremamente ácido, ou um produto alcalino, extremamente alcalino. Se você entrar com um produto ácido e alcalino, pesado mesmo, para limpeza pesada, você vai ter que entrar com enxágue. Se você entrar com APC para fazer higienização a seco, você vai ter que entrar com enxágue. Isso é obrigatório, porque eu não posso deixar o produto ácido e o produto alcalino sobre a peça sem fazer um enxágue, porque ele pode ficar num plástico, numa borracha, pode ressecar. Ele pode ficar numa parte de metal, de ferro, né, uma parte de alumínio, e o alumínio não, mas no metal e o ferro ele pode causar alguma ferrugem, alguma oxidação ali. Então, quando eu entro com um produto APC, a gente vai ver isso, quando eu entro com um produto ácido muito alcalino, por exemplo, um pote multi 200, Ative 800, em uma higienização a seco, eu preciso obrigatoriamente enxaguar, porque se eu não enxaguar, eu corro um grande risco de danificar as peças. Quando eu entro com um produto específico para higienização de motor a seco, aí não. Eu não preciso efetivamente enxaguar. Eu posso somente usar o produto e tirando a sujeira e proteger que está tudo certo, tá? Então vamos lá para parte de EPI, a gente já começa. Então vamos lá para a parte de EPI e eu já começo a falar para vocês dos produtos aqui. Então vocês perceberam, ó, se a gente utilizar produto de higienização de motor a seco, por exemplo, um motor coat, um BOW, ou algum produto de lavagem a seco, mesmo do carro, você pode usar no motor, você não precisa entrar com enxágue, porque o produto ele é voltado para isso, ele não vai danificar, né? Quando você entra com um produto que tem um pH muito alcalino ou um pH muito ácido, você precisa fazer o enxágue, tá? Isso na higienização a seco, isso é obrigatório para você fazer na higienização.
Então, isso é a introdução, isso é a base da higienização a seco. E independente do tipo de higienização, use EPI, cara. Luvas, óculos de proteção, se você for usar alguma máquina, qualquer coisa. Até para você aplicar o produto, use o óculos de proteção para não ter problema. Eu, muitas das vezes, acabo não usando na live porque eu preciso falar com vocês precisam me ouvir. Aí eu coloco o fone e fica horrível, mas a luva a gente usa para aplicar os produtos, tá? E principalmente o óculos quando a gente vai utilizar alguma máquina. Então utilize EPI, o mais nunca é demais. Ó, nesse caso aqui eu vou colocar somente o óculos, tá? A gente não vai entrar agora efetivamente na parte de higienização, mas eu já vou colocar aqui. Essas luvas nitrílicas, ultimamente elas têm encarecido bastante por conta da fase que nós estamos passando, né? Que nós estamos vivendo. Mas compre, cara. Compre de quantidade menor. Eu compro uma caixinha que vem 20 unidades ali e eu pago ali basicamente em torno de R$40, R$30, né? Claro que não compensa, a gente compensa com uma quantidade maior, mas... Bom, ó, vamos lá. O primeiro produto que a gente vai utilizar, caneta e papel na mão. O que eu preciso, Bruno, para higienizar o motor a seco? O que eu preciso para higienizar o motor a seco? Segue os 10 passos. Você precisa do conceito, você precisa do conhecimento. A primeira coisa é isso. Você fez toda a análise do motor. A gente vai entrar na parte dos cuidados, mas você fez toda a análise, você viu que aquele motor dá para higienizar seco, você consegue higienizar seco, você pode utilizar um produto de higienização de motor. Motor Coat 3 em 1 da EasyTech, tá? Tem se saído muito bem aqui no estúdio quando a gente pega um motor com não tanta sujidade tão agressiva assim. Ele se sai muito bem. Bruno, existem outros produtos além desse cara? Você pode usar o BioW da Alcance, tá? Ou o Veeco da Vonix. Esses produtos, eles não têm uma ação tão efetiva. Esse cara ainda ele dá uma derretida numa sujeira mais pesada. Então se você pega um motor ali mediano, uma sujeira mais leve, mediana assim, por exemplo, com um pouco de fuligem, um pouco de barro, mas que não está tão incrustado, um pouco de terra, ele vai conseguir resolver, ele derrete. O Veeco, de repente, não vai conseguir fazer uma ação tão efetiva quanto ele. O BioW é bom. Você pode usar o Zivo, o Nura da Alcance, só que eles já são ácido alcalino, você vai ter que fazer um enxágue. Você pode usar o Pluri da EasyTech, Cadillac, o Multicar, só que daí entra naquela outra história. Se você usar um produto muito ácido, muito alcalino, você vai ter que enxaguar. Esse cara aqui que eu mostrei para vocês não necessita de enxágue. Você vai simplesmente pegar, aplicar ele, a gente já vai ver isso daí, tirar o excesso com a microfibra e pronto. Então, produto, você pode usar esse cara aqui. Esse borrifadorzinho aqui, falar bem a verdade para você, eu usei ele uma vez, mas não gostei muito. Mas por que eu estou mostrando ele aqui para você? Eu acabei comprando ele do que comprar o da Guarani para testar, só que o borrifador pulverizador, tá? O nome é borrifador pulverizador. Da Guarani, ele joga produto, ó. Só que esse cara ele joga produto muito, ele vai muito líquido, ele não sai só a névoa. Então, eu coloquei ele aqui para vocês verem, para a gente aplicar o verniz. Então, por exemplo, você fez a higienização do motor com esse cara aqui. Esse em específico, ele já tem uma certa proteção, ele já vai dar uma proteção, só que mesmo assim eu prefiro a gente aplicar um produto específico para proteção de motor. Eu indico vocês aplicarem um verniz de motor. Eu tenho o da Vonix aqui, que eu gosto de usar bastante, mas tem diversas outras marcas que você encontra no mercado. Essa eu indico para vocês usarem. Então, você fez a higienização, você usou o produto de higienização, você precisa proteger o motor. Toda vez que a gente higienizar o motor, a gente vai proteger. Seja seco, seja com água, a gente higienizou, precisa proteger. E para proteger, né, aqui no caso, para limpar eu tenho um borrifadorzinho, ó. Para proteger eu preciso do pulverizador. Se você tem um compressor de ar, se você tem alguma forma de aplicar que você não precisa de pulverizador, você pode usar o compressor. Mas imagine você montando o kit para sair da sua casa, para fazer uma higienização de motor. Você chega com esse cara, com esse cara, com esse cara aqui, ó, você já consegue higienizar. E você já consegue aplicar o produto, tá? Você consegue aplicar o produto. Se você tiver ainda, né, esse tipo de... Se você tiver esse tipo aqui, ó, de... Como é que chama isso aqui, cara? Esse borrifadorzinho aqui, ó, ele joga um pouco mais aberto o leque dele. Até dá, tá? Mas eu não indico muito, porque ainda assim ele não vai só névoa. Ele joga muito produto. Você vai desperdiçar produto e você vai acabar melecando o motor do seu cliente. Então não é bacana fazer isso. Utilize borrifadores de pulverização, né, inseticida, que vai jogar só névoa, vai ajudar vocês a aplicarem o verniz de motor. Basicamente, então, você precisa do produto para higienizar, produto para proteger, acabou. Bruno, e o que eu preciso para fazer o detalhamento? Você vai precisar de escova, de pincel, cotonete, vou mostrar de perto. Aí você tem que ser criativo, cara, você tem que andar com um kitzinho na sua bolsa, ó.
Quanto mais tipos de escova, mais tipo de cerda você tiver, pincel, para fazer o detalhamento, melhor para você, tá? Então, você precisa do produto, a gente viu o produto, você precisa do pincel para detalhar. Você precisa do verniz para proteger o motor e do inseticida, de um borrifador para você aplicar a proteção. Produto e acessório que você precisa é isso. E não se esqueçam da microfibra. Seja para secar o excesso de produto, seja para dar um acabamento, seja para você limpar efetivamente, use microfibra. Microfibra nunca é demais, tá? Microfibra nunca é demais. Produto de limpeza, produto de proteção, pincéis, acessórios ali, né, que você, todo tipo de cerda, escova para ajudar na limpeza, pulverizador para aplicar o produto de proteção e as microfibras para ajudar vocês na limpeza. Basicamente é isso que você precisa. Se fosse montar um kit completo, você ia precisar de EPI, iluminação, produtos de limpeza e proteção, pincel e microfibra. Você precisa disso para fazer higienização do motor. Você precisa disso para fazer higienização do motor. Não precisa de mais nada. Ah, Bruno, mas me fala uma coisa. Peguei o motor lá, vi que ele tem ferrugem. Só que esse cara aqui que você falou para mim, ele não está tirando ferrugem. Esse cara que você falou para mim, eu não estou conseguindo fazer uma ação muito efetiva. Não estou conseguindo fazer uma limpeza muito bacana. Você pode utilizar um produto ácido nesse caso. Só que você utilizou ácido, você utilizou alcalino, o que você vai ter que fazer? Um enxágue. Aí você vai ter que pegar um borrifador, com água. Depois que você aplicar um produto ácido, você vai pegar um produto ácido. Você vai pegar um produto ácido qualquer. Esse aqui é um removedor de chuva ácida. Você pode usar ele para tirar ferrugem. Tem produto próprio para ferrugem. Você vai pegar esse cara, vai fazer a ação e remoção da ferrugem. Pode ser um descontaminante ferroso para tirar, de repente, partícula de fuligem que tiver. Entrou com produtos extremamente ácidos, extremamente alcalino, enxágua. Enxágua. Você precisa enxaguar, tá? A regra é essa. Não conseguiu remover, precisou entrar com produto muito forte, enxágua. Ah, Bruno, mas aí não é mais a seco. Se você precisar enxagar alguma parte, lembre-se, você já identificou isso lá na avaliação. Se você identificou isso na avaliação e você sabe que ali você vai ter que entrar com produto forte, se tem alguma parte, algum componente que precisa ser isolado próximo a essa área, na higienização a seco, mesmo na higienização... Desculpa aí, galera. Mesmo na higienização a seco, a gente isola, tá? Mesmo na higienização a seco, a gente isola nessas condições, porque vocês vão precisar fazer dessa forma. Tô com o borrifador aqui, Bruno, eu vi que você falou aí que eu vou ter que usar produto ácido, alcalino, de repente para poder fazer uma limpeza melhor, porque o produto de higienização de motor às vezes não é suficiente para mim higienizar o motor. Tô aqui com dois produtos, ó. Produtos que eu indico para vocês. Tem o Multicar, da Cadillac, e o Pluri. Falei na live também. Falei na live de ontem para vocês, tá? Por que eu tenho esses dois caras? Um APC normalmente você usa para limpar dentro do carro. O Pluri muita gente usa também. Só que o Pluri ele é mais pesado. O Pluri eu posso diluir ele pesado aqui, ele vai tirar barro, ele vai tirar graxa. Você vai conseguir fazer uma limpeza mais efetiva. Você vai conseguir fazer uma limpeza bem mais efetiva com eles. Só que não se esqueçam, eu estou frisando isso para vocês não esquecerem disso. Entrou com Pluri, entrou com Multicar, entrou com produto ácido, produto de descontaminação ferrosa, você vai precisar aplicar eles, né, no caso, com borrifador. Você pode usar um borrifador para fazer isso, só que você tem que pegar um borrifador com água e tirar o excesso deles, tá? Cara, basicamente a gente falou tudo que vocês precisam. Desde o básico, que é só utilizar um produto de limpeza e depois vir com um produto de proteção, até você pegar um produto mais pesado, para você poder fazer um processo mais pesado e depois retirar esse excesso. Eu vou na SW4 depois, a gente ainda vai ficar nesse cara aqui porque eu quero mostrar esse motor para vocês aqui e alguns cuidados que a gente tem que tomar nesse motor para fazer uma higienização a seco. Tá? Mesmo a seco, a gente precisa tomar alguns cuidados e eu vou fazer uma demonstração de limpeza a seco aqui. Por quê? Na live de hoje a gente já vai fazer essa demonstração na prática. Esse vídeo aqui eu quero que vocês entendam tudo que a gente vai falar hoje à noite. Eu quero que você já vá preparado. Fala, Bruno, mas você falou isso e agora você está fazendo diferente, tome. É isso, eu quero que você chegue lá sabendo. Essa é a minha intenção. A intenção é que você chegue lá e fale assim, Brunão, você falou que é higienização, você está falando lavagem. Tá errado, é higienização.
Brunão, você falou que é desse jeito, você está fazendo errado. Quero ver se você está ligado, hein? Quero ver se você vai estar hoje na live ligado. Se eu fizer algum processo errado, eu quero que você fale. Eu vou fazer errado de propósito, porque eu quero ver que você... Vamos lá. Vamos demonstrar aqui, tá? Eu vou colocar a câmera mais perto para vocês verem aqui. Esse vídeo tem um pouco de corte, mas eu tô indo direto com vocês aqui, porque eu não quero ficar cortando nada. Tá, galera? Ó. Eu vou fazer a demonstração aqui. Ó, arrumei a câmera aqui para ficar melhor para vocês, ó. Vou fazer a demonstração utilizando um produto de higienização a seco. Como que você aplica? Ah, eu pego distância de 10 metros e aplico. Não, não precisa disso. Você vai ir na sujeira. Eu identifiquei que aqui, esse motor ele está praticamente limpo, tá? Mas eu peguei, por exemplo, aqui está um pouco sujo de barro, de fuligem. O que você vai fazer? Ó? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai borrifar em cima da sujeira, tá? Você vai borrifar em cima da sujeira e vai vir espalhando ele, tá? Como que funciona um produto de limpeza seco? Ele tem uma ação, ele vai agir. Você vai passar ele, ó, ele vai agir. Ah, Bruno, mas você está passando o pincel, vai riscar. Não vai riscar, eu não estou colocando pressão, você não vai pôr pressão. Você vai só espalhar o produto aqui, ó. Ó. Você espalhou o produto, tá? Uma peça aqui embaixo, aqui, ó. Você vai espalhar o produto, ó. Você vai deixar ele agir, tá? Você vai deixar ele agir. Toda vez que você for fazer isso aqui, aplicar algum produto, utilize máscara também, galera. Isso é muito bom. Vai ajudar vocês, né, com o cheiro do produto. Esse produto não é tão forte, mas tem produto que ele é extremamente forte, ácido alcalino, ele vai ficar ruim para você. Tá? Então, utilizamos aí o produto. Ele vai agir, o produto vai agir. O produto agiu, você vai remover, tá? Você vai remover. Vamos ver se vai sair alguma sujeira daqui, ó. Peguei uma microfibra mais nova. Deixa eu pegar esse lado da microfibra que é melhor para vocês verem se tem sujeira. Note que eu deixei bem pouco tempo, tá? Deixa eu colocar o produto de novo aqui. Note que eu deixei bem pouco tempo. Mas vocês podem deixar mais, não tem problema, ele não mancha, tá? Ah, Bruno, mas é uma região que eu passei o produto e eu preciso dar uma leve esfregadinha. Você vai fazer uma leve esfregação. Eu não estou mostrando muita prática agora, galera, porque à noite a gente já vai fazer isso. Mas, ó, se liga, vamos ver se vai sair sujeira. Vou pegar esse lado aqui, ó. Vamos ver se vai sair sujeira daqui. Ó, o motor está praticamente limpo, ó. Tá vendo que saiu bem pouca sujeira? Vou pegar a parte de baixo aqui. Ó, aqui já saiu um pouquinho mais de sujeira. Nossa, Bruno, mas como é que eu vou limpar num lugar que tem terminal, uma bateria? Como é que eu vou fazer esse tipo de limpeza aí? Como é que eu vou secar? Cara, a higienização a seco é isso aqui. Isso é uma higienização a seco, você não está entrando com água. Você entrou com produto, o produto ele agiu na sujeira e você está fazendo a secagem. Esse é um motor efetivamente limpo, galera. Só que se você pega o motor sujo, o que você vai fazer? O procedimento a gente vai falar à noite. Mas você vai fazer isso aqui, ó. Você vai deixar a microfibra do seu lado, você vai passar o produto, ele vai agir, você vai fazer a esfregação, certo? Aí você vai notar que a hora que você passar a microfibra para tirar esse produto sujo, né, você vai ver que vai ficar sujeira ainda. O que você vai fazer? Você vai repetir o processo. Você vai chegar, aplicar de novo, vai deixar ele agir, vai fazer uma leve esfregação com o pincel da sua preferência, tá? Seja a cerda que você quer, o canto que você quer alcançar, e depois você vai tirar. Basicamente, você vai fazer isso. Ó, note que ainda tinha um pouco de sujeira, tá? Tinha um pouco de sujeira nesse motor. Higienização a seco, galera, é isso. Tá? A higienização a seco, basicamente, funciona dessa forma. Você vai replicar isso para o motor inteiro. Claro que tem uma área que é mais difícil de acessar, nós vamos ver na live, que a gente vai precisar fazer um esforço extra. A gente pega, por exemplo, aqui, ó. A gente pega, por exemplo, esses locais aqui, a gente precisa passar ele aqui, chunchar a microfibra aqui dentro para ir secando. A gente vai ver isso também na aula prática. Por quê? Quanto mais difícil de acesso o local, quanto mais cheio de terminal, de conector, é mais difícil fazer a limpeza. Tá? Então, basicamente é isso, galera. Se a gente pegar um APC, vou borrifar um APC aqui para vocês verem. Se a gente pegar um APC para fazer a limpeza, ó, colocar no mesmo lugar. Suponhamos que aqui está sujo, ó. Passei o APC. Eu fui lá, higienizei tudo aqui, ó. Passei o APC. Beleza. Show de bola. Higienizei com o APC. Eu vou, Bruno, simplesmente chegar e fazer isso aqui, ó. Legal, você tirou o resíduo, só que note que ainda tem aqui, ó. Esse pouquinho de APC alcalino pesado que você vai usar, ou um produto ácido que você vai usar, ele vai acabar ficando aqui em cima,
tá? Ele vai acabar ficando aqui em cima. Ele pode, com o tempo, tirar o brilho desse plástico, deixar opaco, ressecar uma borracha. O que você vai fazer? Você vai pegar um borrifador com água, tá? Opa, borrifador errado. Ó, peguei do pulverizador aqui. Você vai borrifar um pouquinho de água, tá? Em cima, ó. Você pode borrifar um pouquinho de água em cima dele. Borrifou um pouco de água, aí você tira o excesso, tá? Aí você tira o excesso. Por que isso? Porque você tirou o resíduo alcalino que tem aqui em cima. Você não está neutralizando ele. Você está passando... Neutralizando não, galera, é o termo errado. Mas você está passando a água para tirar aquela ação efetiva do alcalino. Ah, Bruno, beleza, mas você está passando aqui em cima. Limpar aqui em cima é fácil. Meu amigo, fica na live de hoje, às 20 horas, a gente vai limpar o motor a seco. O motor está sujo. A gente vai fazer a higienização dele a seco. Que eu vou mostrar para você no detalhe como é que a gente faz. Tá? É mais difícil, é mais trabalhoso, demora mais tempo, mas dá. Nessa aula aqui, galera, eu falei para vocês, eu não vou fazer nada muito na prática. Estou mostrando para vocês chegarem na live já sabendo o que a gente está fazendo aqui. Eu não vou higienizar nada aqui, tá? A gente vai usar esse produto na live para higienizar. A gente vai utilizar produtos mais ácidos para higienizar. Vamos enxaguar. A gente vai utilizar o Multicar. Vai utilizar o Pluri para fazer a higienização do motor. É um motor que está sujo, tá? Ele não está limpo igual esse aqui. É um motor que está mais sujo, que eu quero mostrar para vocês. A gente vai tentar fazer um pedaço dele, porque fazer ele inteiro, provavelmente a gente vai ficar umas 2 horas de live. E eu não quero, não quero, se ficar, beleza, se vocês estiverem comigo a gente vai. Só que eu não quero estender tanto. Eu quero mostrar para vocês o conteúdo na prática, para a gente comparar e mostrar que dá para fazer esse serviço. Aqui eu estou mostrando o básico para vocês, aquilo que vocês precisam para higienizar o motor a seco, tanto de produto quanto de processo. Vocês já têm em mãos um bom conteúdo, vocês vão chegar na live com um conteúdo bacana, tá? Agora sim, falamos de higienização a seco, falei para vocês dos produtos, aquele produto que você precisa para proteger, falei do produto que você pode usar alcalino ou ácido ali para você fazer uma limpeza, tá? Não falamos nenhum momento aqui de LM, Sulopan, limpa baú, não utilizamos o Protimult 200, Active 800, X4, LM lá da Sandete. Esses produtos a gente vai utilizar com água, porque se a gente aplicar ele em excesso, a gente precisa de um enxágue um pouco mais normal do que um simples enxágue com borrifador para tirar a ação desse produto, para tirar a ação do ácido, para tirar a ação do alcalino. Eu não quero que vocês esqueçam disso. E na live a gente vai aprender a higienizar todos os componentes. Só que o que eu quero falar para vocês aqui agora, antes da gente entrar nessa live às 20 horas, higienizando o motor, eu quero falar um pouco para vocês dos cuidados, mesmo higienizando a seco. Sabe por quê? A seco é um termo, tá? A seco é um termo que a gente designou para não utilizar a mangueira ou o borrifador, mas a gente vai utilizar um produto líquido, então não é seco. Se estou utilizando líquido, não é seco. É que o nome a gente fala higienização a seco, tá? Tem máquina de vapor, tem tornador, a gente não vai falar nesse workshop desse tipo de máquina. Talvez no 2.0 e com certeza no 3.0. Nesse 1.0 a gente vai fazer uma forma simples para vocês conseguirem os produtos, acessórios, equipamentos, métodos e técnicas para conseguir higienizar sem ter máquina, sem ter equipamento sofisticado e conseguir entregar um serviço para agregar na sua estética automotiva ou de repente uma renda extra. Esse é o propósito, tá? Mas veja bem, quais são os cuidados? Esse é um spoiler do que a gente vai ver na aula de higienização com água, porque lá a gente vai falar mais pesado disso. Mas é necessário a gente isolar, tá? E o que é necessário a gente isolar? Eu tô com esses dois carros aqui para mostrar isso para vocês. A gente vai tomar cuidado, normalmente, com bobina e módulo, tá bom, galera? Só isso. Errado. Negativaço. Só módulo? Só bobina? Não! Tem mais componente do motor que a gente tem que tomar cuidado, cara. Se você pegar um farol mal vedado, eu já fiz isso, já queimei farol. Se você pegar um farol mal vedado, com a vedação ali de trás da lâmpada, ou algum terminal extra de xenon, adaptação, que está exposto, e molhar, e você demorar para você não secar, não viu, ou ele entrar água dentro do farol, ou ele vai queimar a lâmpada, ou ele vai amarelar o farol ao longo do tempo. Então você já danificou, você já errou. Se você pegar uma tampa de reservatório trincada, mal encaixada, e entrar água, de repente, no fluido de freio, se entrar água, por exemplo, na tampa do óleo do motor, cara, você corre o risco de perder o motor do carro. Olha o risco. E se, por exemplo, você pega um chicote mal encapado, um fio, um conector mal encapado,
Olha o problemaço que você arrumou de achar que só isola a bobina, de achar que só isola módulo. Cara, toma cuidado. Toma cuidado com o que você ouve por aí. Tem pessoas que nem sequer isolam. O isolamento é um cuidado extra que você tem. Falei na live ontem e eu falei na primeira aula gravada. É um cuidado extra que você tem com o carro do seu cliente. A conquista dele. O motor é o coração do carro. Sem o motor, o carro não anda. Você precisa cuidar. É carinho. Carinho. Você precisa cuidar. Não tem jeito. Isola. Quer isolar o positivo da bateria? Não tem tanta necessidade, só se tiver alguma adaptação de som, alguma coisa do tipo, mas isola. Tem alguma tampa, alguma vareta quebrada? Dá uma olhada. Tem algum chicote, algum fio exposto de cascado? Isola. Isola. É simples. Você vai pegar uma fita de isolamento, você vai isolar. Um saquinho plástico, você vai isolar. Uma microfibra com um saquinho plástico para isolar, pode também. Você vai fazer isolamento. O que eu vou fazer para vocês esse motor aqui? Eu vou mostrar alguns itens importantes que a gente precisaria isolar e lá naquele carro também. Ambos os carros, esse aqui vai ficar no treinamento completo, uma aula completa de higienização de motor a seco para vocês. E aquele carro lá, eu ainda vou estar no dia da live, mas eu quero mostrar para vocês alguns pontos importantes que a gente precisa isolar em ambos esses carros. Ó galera, nesse carro aqui, ó, note que a tampa do motor aqui, ela já veda boa parte dele, né? Tem uma tampa aqui em cima que está protegendo o motor. Mas eu noto que tem muito conector, ó, do ar-condicionado, aqui tem conector, aqui do motor, das bobinas tem conector, tá? Vamos ver se tem mais conector aqui em cima, ó. Conectores, ó. Isso aqui é um conector, tá vendo, ó? Isso aqui é um conector, a gente precisa isolar. O positivo da bateria tá isolado, tem essa capa aqui, ó. Fusível, caixa de fusível, ela tá isolada. Vou tentar abrir para vocês verem aqui como é que é, ó. Tô com uma mão só aqui, complica, galera. Mas ó, isso aqui é caixa de fusível, para quem nunca viu. Isso aqui se molhar, balbal, cara. Se você ligar o carro com isso aqui molhado, já era. Então ela já vem essa capa aqui. E tem carro que vem com o desenho aqui de não bater água, tá? Mesmo assim, eu indico você a colocar um pano de microfibra, uma sacolinha com elástico e isolar isso aqui. Isola isso aqui. Isola esse terminal com fita. Isola esse terminal com fita. Ó. Isola isso, isola essa parte aqui do ar-condicionado, olha esse outro terminal aqui, ó. O farol, essa capa de vedação redonda aqui, se ela tiver mal encaixada, vai dar problema também. Então olha quanta coisa, além dos módulos, olha o módulo aqui, ó. Olha os conectores do módulo, isso aqui tem que estar 100% isolado. Só que não é só módulo, não é só as bobinas do motor aqui, ó. Não é só a bobina que tem que estar isolado, tem muito mais coisa, tá? Tem muito mais coisa que vocês têm que tomar cuidado. Então, galera, o que eu isolaria aqui? Principalmente, né, igual a gente sempre falou, caixa de fusível, mesmo que uma higienização a seco, caixa de fusível eu isolaria, o módulo, tá? Todos os módulos e centralinas que tiver, né, que tem essa parte metálica aqui, a gente vai fazer o isolamento dela. Então a gente isola módulo, isola a caixa de fusível e qualquer adaptação no positivo da bateria. Principalmente esses caras, eu vou isolar, independente de qualquer coisa. E fora os conectores expostos. O que eu isolaria? Caixa de fusível, módulo, positivo e conectores. Se as bobinas fossem expostas, eu isolaria as bobinas também, tá? Mas esses são os itens mais básicos, fora todas as outras análises que a gente precisa fazer. As tampas de combustível, as varetas, os outros chicotes, se tem conector fora, se tem mais módulo, a parte do farol que a gente precisa tomar cuidado, se tem alguma adaptação no motor, a gente precisa ficar de olho, tá? Então, além desses cuidados, mesmo que uma higienização a seco, nós precisamos tomar essas medidas de prevenção para não ter nenhum problema, né? Para não ter nenhum problema, por mais que seja seco, isola, evita, porque se você precisar entrar com enxágue, pelo menos essas áreas mais importantes, né, no meu parecer, desse motor aqui, a gente já fica mais seguro. Então, além de tudo, é importante daqueles 10 passos que vocês têm aí, você ter o que em mente? Segue os 10 passos, faça uma boa avaliação. A avaliação que você vai fazer do carro é a que vai ditar todo o projeto de limpeza e higienização que você vai fazer aqui no motor e todo o projeto de isolamento no qual você vai garantir a segurança do carro. Vamos ali agora na SW4 que eu vou mostrar um pouquinho das particularidades do motor e vou dar uma dica extra para vocês pesquisarem
os componentes quando vocês não sabem exatamente o que é o nome de uma coisa e de outra. Então, vamos ali na SW4. Galera, aqui nessa SW4, então, ó, a gente tem a bateria, né? Positivo dela já tem uma capa protetora também, mas se você quiser isolar por segurança, você isola. Tem alguns conectores, ó, que a gente pode observar. Aqui, ó, tem alguns conectores. Ali está o módulo. Tá? Então aqui a gente isolaria módulo, né? O positivo, a caixa de fusível está aqui, tá? Tá aqui, a gente isolaria também. Tem alguns conectores aqui de hidrovácuo, do sistema de freio. Isso aqui é o ABS dele, tá? Então, esse tipo de módulo aqui também, ABS, a parte do ar-condicionado, airbag, a gente precisa fazer o isolamento, porque ele tem terminal, vocês estão vendo? Ó? O terminal, ele é um módulo, tá? E se você não sabe o que é, toda a caixa metálica, aí vem a dica bônus. Se você não sabe o que é, né, essa parte de módulo, eu não sei o que é módulo conector. Conector, normalmente, galera, ele tá assim, ó, deixa eu focar aqui. O conector, ele é assim, ó, ele tem fio, ele tem chicote. Vou pegar no módulo aqui para vocês verem melhor, ó. Tá vendo, ó, que ele tem um monte de fio, um monte de conector, de chicote passando aqui. Isso aqui são os chicotes, ó. Olha a quantidade de fio que tem nesse módulo. Então a gente precisa fazer o isolamento desses terminais e até do módulo inteiro, certo? Bem como desses outros conectores. Mas aí beleza, você não sabe o que é. Faz um teste aí que eu quero ver, ó. Depois vocês vão colocar no comentário da aula. Coloca esse código aqui, ó. Ou de cima ou de baixo. Só joga esse código no Google. Eu quero ver o que vai aparecer e vocês vão falar para mim. Para você saber o nome dessa peça de trás aqui, ó. Depois vocês colocam no comentário para mim. Quem chegou nessa aula, eu quero que vocês pesquisem no Google e depois joguem aí. E aqui também, ó. Tá de ponta cabeça, mas vocês vão conseguir acessar aí, ó. Tá vendo? Pesquisa isso aqui lá no Google, para você conseguir descobrir o nome dessas peças. É uma dica também, você não sabe? Toda tampa tem etiqueta que você vai conseguir identificar o nome do componente. Eu não sei do que é esse reservatório aqui. Você vai ver aqui o que está escrito, você pesquisa no Google. Tá? Você vai fazer uma pesquisa na internet. Se você não quer ir na internet descobrir, você vai lá dentro do carro, no manual, e você vai procurar que também tem essa informação. Só que às vezes no manual é mais difícil de você achar. Você vai perder tempo. No Google você vai simplesmente jogar o código e vai achar o que é aquele módulo, o que é aquele sistema que tem no carro. E você já vai saber o nome, tá? Porque aqui a gente sempre fala módulo, bobina, e você nunca sabe o que é. E aqui a intenção nossa é mostrar para vocês, e também em uma outra situação diversa do que a gente mostra aqui, vocês conseguirem achar, tá? Conseguirem encontrar. Então, o propósito é esse. Mostramos esse motor, ele já tem uma capa protetora aqui, ó. Então a gente não vê as bobinas, não vê nada, tá tudo protegido. Se você for limpar, você vai ter que soltar essa capa aqui para fazer a limpeza. Se você não optar, avisa o cliente, faz a limpeza somente por fora e isola essas outras áreas que a gente fez aqui, ó, para poder fazer a higienização de motor. Então, meus amigos, mostrei para vocês aí esses dois veículos Toyota que nós, em tese, faríamos uma higienização de motor e os cuidados que nós tomaríamos se fôssemos fazer essa higienização de motor. Mesmo a seco, nós devemos tomar cuidado com esses componentes que eu falei para vocês. Nós devemos ter atenção extra nesses componentes, nos módulos, bobinas, conectores, se as vedações estão ok, se as tampas estão ok. Esses são os cuidados extras que eu queria mostrar aqui para vocês hoje nessa aula. E eu queria pedir para você participar da nossa live de hoje às 20 horas. Não perca essa live, porque lá a gente vai fazer a higienização do motor na prática agora. A gente vai colocar tudo isso que vocês aprenderam aqui na prática. Eu queria fazer isso aqui para vocês se sentirem como se a gente estivesse no estúdio mesmo. Estou encerrando dessa forma aqui, como se eu estivesse fazendo um stories. Só que é para falar para você que aqui a gente vai fazer a mão na massa. A gente vai fazer a prática. A gente vai mostrar para vocês como é que faz utilizando um APC, que é um produto que você tem aí para fazer outras limpezas. Você vai conseguir fazer uma higienização de um motor bem top, tá? O motor tá sujo. O motor que vai chegar aqui pra gente para fazer a higienização às 20 horas, ele tá sujo, mas a gente vai fazer uma higienização juntos, como se vocês estivessem comigo ali do meu lado, aprendendo. E a gente vai aprender junto a higienizar esse motor da melhor forma possível utilizando a APC. Conseguindo um resultado bacana, protegendo, fazendo uma higienização com proteção de qualidade, tá? E vocês vão participar
dessa live com o maior amor e dedicação. Peço a colaboração de todo mundo que participe, comente, fala de sua cidade, entra, aproveita esse conteúdo, porque essa live ela não vai ficar disponível, ela não vai ficar gravada, é para vocês aprenderem de verdade, participar. É conteúdo puro que nós vamos entregar para você, assim como esse conteúdo vai ficar gravado até o dia 17 de julho e depois somente para os alunos do treinamento completo. Muito obrigado, espero que essa aula tenha ajudado muito vocês. Tamo junto, te espero às 8 horas da noite. Valeu, tamo junto e bora pra cima.